Graça e paz, irmãos. Aleluia. O Senhor é bom, amém, irmãos? Por mim, eu passava a noite toda adorando o Senhor. Por você também. Como é bom estar na presença de Deus, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós cantamos uma verdade aqui que ela precisa ser verdade em nós. Sabe, quando a gente diz assim, se eu não tenho a ti, não tenho nada. É verdade para você isso? Jesus é o que há de mais importante na sua vida. Jesus é aquele que você largaria tudo por ele. Ou você canta essa canção porque ela é bonita? Porque é uma canção linda, irmãos. Sabe, Salmo 51 diz que a verdade precisa ser verdade dentro de nós. E essa verdade não pode ser diferente. Amém? Queria agradecer aos irmãos ali que sempre servem com tanto carinho, com tanto amor. Ao pastor Breno pela oportunidade, esta igreja maravilhosa. Pastor Breno não está aqui porque ele está servindo no Legendários. Pastor Breno é inspiração para mim, irmãos. É para você? Pastor Breno me inspira todo dia, todos os dias. Ele estar no Legendário é uma inspiração, porque todo dia ele me chama e eu digo que não é falta de coragem, não. Mas nós precisamos ir para o Legendários também. Amém, irmão Denilton? Amém, irmãos? Cadê Adonias? Cadê Toninho? Nós vamos fazer a inscrição do Legendários hoje. Irmãos, o que o pastor Breno faz no Legendários é inspirador, irmãos, porque ele deixa seu conforto, deixa sua casa para ir servir a outros homens, para ir cuidar de outros homens. Então isso é louvável, meu irmão. Sabe que é você deixar seu conforto, sua família, seus filhos, para dizer aqui, eu estou aqui para te ajudar. Então isso é inspiração, irmãos. Amém? E é um pouco do que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar com vocês hoje sobre fé de dentro para fora. Abra sua Bíblia em Daniel 4. Daniel 4, versículo 30. Para vivermos fé, irmãos, nós precisamos estar em um habitat natural e favorável para a fé. Sabe, um peixe vive fora d'água? Essa semana eu conversava com um irmão, que ele contando a história que a avózinha dele faleceu há quase 90 anos. E foi uma coisa bem inusitada, porque ela vivia no habitat dela, uma senhorinha de idade já, vivia numa casa humilde. E aí um dos netos dela prosperou na vida, ficou bastante bem financeiramente. E ele sentiu o desejo de dar uma casa nova para ela. Boa intenção, maravilhosa, né? Ele foi construir uma casa linda e tirou a vozinha da casa dela. Tirou a vozinha do habitat natural. Irmãos, acreditem, a vozinha se mudou, ficou triste, ficou deprimida e pouco depois faleceu. Sabe, irmãos, a mesma coisa somos nós. Quando saímos do habitat natural de Deus, nós também morremos, irmãos. Não podemos viver longe da presença de Deus. Não podemos viver em qualquer lugar. Se eu decidir hoje viver nos bares, nos lugares onde a presença de Deus não está, irmãos, eu vou morrer também. Não podemos sair do lugar onde Deus sonhou para nós, amados. Olha o que aconteceu com esse cara aqui na Bíblia. Daniel 4, 30. Falou o rei dizendo: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder
e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. O que é que esse texto tem a ver com fé, irmãos? Todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Se uma folha cai de um pé de árvore, foi porque o Senhor permitiu que ela caísse. E o rei Nabucodonosor, ele prosperou e construiu um império por causa do Senhor. Mas a partir do momento que ele diz assim, eu sou bom, eu fiz isso com minhas forças. Aí Deus disse, oxi, cadê o reconhecimento, cadê a fé desse homem em mim? Imediatamente Nabucodonosor perdeu o reino. E se você conhece a história, ele não só perdeu o reino, irmãos, mas ele enlouqueceu. Ele foi morar numa floresta e comia como os animais. O que eu quero instigar você nessa noite, irmãos, é um temor do qual você entenda que a fé, ela precisa produzir vida dentro de você. Eu não posso dizer que tenho fé e sou mau caráter. Eu não posso dizer que eu sou um homem de fé e vivo de qualquer maneira, irmãos. A fé bíblica, ela nos transforma de dentro para fora. Ela muda o nosso ser, muda quem nós somos. E fora de nós, as pessoas percebem que nós amamos ao Senhor. Amém, queridos? Olha o que diz Abacuque 2,4. Ei, soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá. Tem algum justo aqui? Eu vou fazer algo que eu ia fazer no início do culto e acabei esquecendo. Se coloque de pé rapidinho. Eu quero que você cumprimente aí 5 pessoas e você vai dizer assim, graça e paz, mulher de fé e homem de fé. Porque geralmente ele diz homem de Deus, né? Eu quero que você diga homem de fé e mulher de fé. Eita, quanto homem, não esqueça de dizer homem e mulher de fé não, viu, irmãos? Profeta tem que ter fé, né? Amém, irmãos, podem sentar. Romanos 1,17 diz o seguinte, o justo viverá. Gálatas 3,11, o justo viverá. Hebreus 10,38, todavia o meu justo viverá. E você, irmão, vai viver pelo quê? Mas o que é fé, irmãos? Quem poderia me dizer o que é fé? Tem uns irmãos aqui que fizeram discipulado essa semana. Eu vou dar o microfone. Pega o microfone. Essa semana, irmãos, essa palavra veio inspirada da aula de discipulado na quinta-feira. Nós falamos sobre fundamentos da fé. E essa palavra ficou ruminando no meu coração, irmãos, esses dias todos, desde quinta-feira. Irmãos, eu quero, irmãos, eu desejo e declaro que você, a partir de hoje, vai ser conhecido como um homem e uma mulher de fé. Irmãos, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, irmãos, na igreja. As pessoas precisam olhar para nós e ver que tem um homem de Deus ali. As pessoas não podem olhar para nós e sentir fracasso, irmão, decepção, tristeza. Nós temos a palavra da fé na nossa boca. Nós somos a igreja da fé, isso é extraordinário, irmãos.
Letícia prega tanto sobre fé, né? O pastor Breno o tempo inteiro sobre fé. Isso tem que descer, irmãos, para o nosso interior e gerar vida. O que é fé? É a certeza, é a convicção, é acreditar no que não vê. E é o caminho para agradar a Deus. Olha o que diz Hebreus 11:6. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Meu irmão, esse Deus é extraordinário. Sabe por quê? Porque fé é sobrevivência para mim e para você. Não é opcional. Se você não tem fé, você não sobrevive. Eu gosto de ficar andando. Mas, irmãos, além de você sobreviver, Deus é presenteador. Vocês conseguem compreender isso aqui? Você anda em fé e Deus te abençoa. Você anda em fé, Deus abençoa você. Você anda em fé, Deus abençoa a sua casa. Você anda em fé, Deus abençoa você em todas as esferas da sua vida. E acreditem, é a única forma de agradar o Senhor. Porque Deus, ele se alegra de quem tem fé. Amém, queridos? Agora é interessante que existem vários tipos de fé. Você já ouviu a expressão, aí eu boto fé? Você vai comprar um carro Toyota, eu boto fé. Não é verdade? Você vai torcer para o Flamengo? Não, Flamengo não, irmão. Mas tem muitas coisas naturais que a gente bota fé. Mas por que a gente não bota fé em Deus? Diga assim, em Deus, eu boto fé. Irmãos, Deus é infalível, irmãos. Fé funciona. E como é que fé vem? Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você quer que sua fé aumente? Ouça a palavra, irmãos. Ouça a palavra. Eu boto fé em alguém, às vezes você conhece uma pessoa que é boca quente para frente, eu boto fé em fulano. Tem alguém assim? Você conhece alguém assim? Um amigo, um parente, o pastor. Eu boto fé no pastor Breno. Mas eu boto fé no Senhor também. E quem bota fé no salário? Quem bota fé no salário aqui? É pouco, aí você não bota fé, não? Irmão, sabia que até os bancos recorrem à fé? Quando eles querem liberar algo para nós, o que é que eles buscam em nós? Um score, né? Score é a fé do banco, irmãos. Ele olha lá, rapaz, nesse cara eu boto fé. Mas nesse eu não boto, não. Como é que está seu score, irmão, no banco? Vocês já perceberam que em todo canto, todo lugar que a gente vai, tem fé envolvida? A gente precisa acreditar em algo. Você sabia que até os ateus têm fé? Tem um livro que diz assim, eu não tenho fé para ser ateu. Porque, irmãos, eu assim, no meu ponto de vista, com tantas provas da existência de Deus, você olha para o céu, você vê o sol gigantesco, a lua menorzinha, e eles se encaixam e faz um eclipse. Como não ter um arquiteto disso, irmãos? Como que isso é do acaso? Eu não tenho fé para acreditar que isso veio pelo acaso. Aí eles acreditam que as coisas elas se alinham com o tempo. As coisas ficam perfeitas com o tempo. Eu passei 3 meses na minha chácara sem cuidar, quando eu cheguei lá estava o caos. Quando não tem ninguém cuidando, arquitetando, tudo vira caos, irmãos. Tudo vira caos. E como que a criação veio do caos? Não, irmãos, eu não tenho fé para isso. Eu tenho fé que foi Deus quem fez. Eu tenho fé que foi Deus que fez você. Eu tenho fé que foi Deus que fez o sol, a lua,
as estrelas. Amém, irmãos? E sabe que você é uma terra bem fértil. E que se você não plantar nada, nasce mato. Você sabia disso? Então hoje é o dia de você plantar fé no seu interior. E nascer uma árvore bem bonita. E o extraordinário de tudo isso que a gente está conversando, irmãos, é que você não precisa de muita fé para fazer algo extraordinário na sua vida. Você só precisa de uma fé do tamanho de quê? Discipulado aprendeu. De um grão de mostarda. Vamos ver o que diz essa palavra. Lucas 17, versículo 6. Lucas 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela te obedeceria. Qual a versão que está aqui? É a mesma. Arranque daqui e vá para ali. Irmãos, qual o tamanho de um grão de mostarda? Pastor Breno trouxe um dia aqui um grão de mostarda. Irmãos, é pequenininho, irmãos. Você tem fé desse tamanho? Está faltando o que para você botar ele em ação, irmãos? O que está faltando? Esse texto revela um dos segredos. Você crê do tamanho de um grão de mostarda e diz. A palavra da fé não pode sair da sua boca, meu irmão. A palavra da fé tem que habitar na sua língua. Sabe por quê? Pastor Breno sempre usa esse texto. O poder da vida e da morte está onde? Na língua. A palavra da fé tem que estar na sua boca. Você crê e você declara. Você fala, você chama a existência. Irmãos, eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Na aula do discipulado nós falamos sobre Canaã. Sobre a história de entrar em Canaã, irmãos. Nossos antepassados passaram 40 anos numa estrada que eram de 2 dias. 2 dias para sair do Egito e chegar em Canaã. E eles passaram 40 anos, sabe por quê? Porque eles não ousaram crer. Eles preferiram murmurar e reclamar da vida, irmãos. Sabe, Deus, Ele poderia libertar o povo imediatamente, mas o Senhor, Ele preferiu. O Senhor, Ele preferiu, irmãos, mostrar o seu poder. Deus, Ele preferiu mostrar o poder dEle, irmãos, antes de libertar o povo. E eu te pergunto, Deus já fez algo em sua vida? E o povo preferiu reclamar do Senhor, irmãos. Não tem comida. Aí Deus mandou o maná. Eu queria comer carne. Aí Deus tome carne. E o povo reclamando, irmãos. Quem ousa viver pela fé não pode reclamar da vida, amados. O justo viverá pela fé, não pelo que vê. Não pelo que está acontecendo. As coisas acontecem, irmãos, mas nós cremos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu canto, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus na minha vida, se eu tenho a primazia de Deus em mim, irmãos, é suficiente. Se eu coloco a minha alegria no meu salário, nas coisas, em tudo dando certo, irmãos, eu vou me frustrar. Porque as coisas muitas vezes vão dar errado. Mas quando a minha alegria, igual o profeta falou, a minha alegria é o Deus da minha salvação. E não os gados, nem o pasto bonitinho, nada. A minha alegria é o Deus da minha salvação. Isso é fé, irmãos. É fé que me transforma de dentro para fora. É fé que eu estou bem dentro, mesmo que fora esteja o caos. E quando eu tenho essa fé, irmãos, o caos
volta para o lugar. Você está comigo? Você crê? Irmãos, o Senhor, Ele faz assim. Sabe, irmãos, para sermos salvos, nós precisamos de fé. Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos, irmãos, porque nós cremos que Cristo é o Filho de Deus. E não porque eu e você somos bons. Lembra de Nabucodonosor? Você não é digno, irmãos. Mas por causa do amor de Jesus, você se tornou salvo. Por causa da sua fé em Jesus. E em João 10:10 diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O sangue de Jesus nos dá acesso à abundância. Sabe, irmãos, Deus está lá no céu, irmãos, com tudo que nós precisamos. Seja um carro, seja uma cura, seja um membro. Está lá tudo pronto para mim e para você, irmãos, mas nós só vamos acessar quando declararmos, quando chamarmos a existência, quando usarmos a nossa boca. Igual o texto que nós lemos falou, se tiverdes fé pequena, parafraseando, você dirá a isso e isso vai acontecer. Sabe, irmãos, no seu ambiente, na sua casa, você transforma o ambiente. Você pode mudar o ambiente com aquilo que você diz. Eu creio em nome de Jesus que vai dar certo. Eu creio em nome de Jesus que meu marido vai se render ao Senhor. E quando você crê, você toma posse, irmãos. Porque Marcos 11 diz que tudo que você pedir em oração crendo, creia que já recebeu. Isso é o ensinamento de Jesus para nós. E nós vivemos pela... Você vive pela fé? Se não viver a partir de hoje, você é um homem ou uma mulher de fé. A reclamação não vai passar na sua boca mais. Talvez, irmãos, a sua prosperidade, aquilo que o Senhor tem para você está aqui, olha. Igual o povo de Canaã. Mas você está reclamando das coisas, irmãos. Se for abrir a boca, abra para agradecer. Amém. Se a gratidão ainda não veio até a sua boca, morda a língua. Amém. É bom morder a língua? Mas é melhor uma afta na boca do que perder a bênção. Amém? Dentre tantos tipos de fé, irmãos, uma que eu acho extraordinária é a fé para conquistar. Quem quer conquistar algo aqui? Sabe, irmãos, quando ousamos crer, as nossas conquistas não servem para apenas a gente, não. Quando conquistamos um ambiente novo, um trabalho novo, um carro novo, uma casa nova, as pessoas que estão no nosso redor são beneficiadas por isso também, irmãos. Sabe, eu vejo essa fé em Josué e Caleb. Terminando a história de Canaã, Moisés reuniu 12 homens. Chamou lá 12 homens. E eu acredito que não foram 12 quaisquer homens. Foram um representando cada tribo. Você no lugar de Moisés, você chamaria qualquer um? Você ia seguir um critério. Eu quero um homem forte, um homem inteligente, um homem de fé, talvez. Moisés com certeza fez isso, irmãos. Ele pegou esses 12 homens. Interessante que ele chamou, fez uma reunião e deu algumas instruções. Vocês vão conhecer a terra que nós vamos morar. Você já conheceu a terra que você quer morar, irmãos? Isso é fé. Ah, eu quero uma casa nova. Você já olhou a casa que você quer? Já comprou o chaveiro? Faça assim, irmão. Eu recebo. Aleluia, Jesus. Irmãos, Moisés mandou esses caras conhecerem a terra que eles iam morar, irmãos.
E aí foram lá os 12 homens. Viram tudo. As recomendações eram: veja se a terra é boa, veja se o solo é fértil, se o solo presta para plantar, veja se tem comida. Foram instruções claras. Aí os homens foram lá e viram a terra que mana leite e mel, que o Senhor sonhou para Israel. Mas, irmãos, na volta, 10 desses homens preferiram reclamar. Vendo os milagres que Deus fez, vendo tudo que Deus fez com o Egito, vendo essas pessoas viram o mar se abrindo, irmãos. Sabe que muitas vezes Deus já fez milagre em nós, mas a gente está preferindo ficar reclamando? Esses caras viram milagres extraordinários, coisa de Hollywood. Mas eles voltaram reclamando e inventaram mentiras sobre a terra e queriam matar Moisés e Arão. 10 homens preferiram reclamar, mas 2 tinham fé para conquistar. 2 homens, Josué e Caleb, disse: não, lá tem sim muitos problemas, muitos gigantes, mas Deus disse que a terra é nossa. Amém. Então você pode hoje, meu irmão, escolher 2 caminhos: o caminho de reclamar e o caminho de dizer: o Senhor prometeu e é meu. Isso é fé para conquistar, irmãos. Você precisa dessa fé para marchar, para galgar, conquistar novos espaços, seja no trabalho, seja na área espiritual, seja o que for, seja nos estudos, seja no seu ministério, no seu chamado. Você precisa dar um passo de fé, irmãos. Porque já é seu. O que é seu ninguém toma. E você não precisa se comparar com ninguém, reclamar de nada, porque é seu. Sabe, Jesus foi para o céu fazer um monte de morada. E a morada é de cada um de nós, tem para todo mundo. Então a bênção do Senhor é para todos nós, irmãos. Você não precisa ficar preocupado, chateado, ficar com inveja do irmão que está mais rápido que você. Porque tem irmãos, tem... Lembrei de uma historinha agora. Irmãos, Deus fez a tartaruguinha e o coelhinho, não é verdade? Quem é mais rápido? A tartaruga precisa ficar com inveja do coelho? Vai ter pessoas, irmãos, que o ritmo é diferente. Então você não precisa ficar com raiva, você não precisa ficar com inveja dele. E não precisa querer ser igual a ele. Rapaz, eu queria ser igual fulano, que é para frente, faz isso, faz aquilo. Não, irmãos. Dê o seu passo de fé, saia do seu lugar, entre em movimento, irmãos. Aí você quer fazer academia e marca, vou 5 dias para academia essa semana. Vá uma vez só, irmãos. Aí vai 2, aí vai 3. Vou tomar um passo de fé, vou correr uma maratona. Você não vai correr 40 quilômetros não, irmão, do dia para a noite. Dê um passo de fé, faça 1 quilômetro. Depois 2. Mas não fique parado. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Ousadia, conquista, fé. Viver pela fé. Dá um passo. Deus fala conosco sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Não estagne, irmãos. Esteja em movimento. Estudando, lendo a palavra. Treinando, aperfeiçoando a voz. Estudando o instrumento. Deus falou com você, acredite, irmãos. Amém. O medo bateu na porta, a fé foi lá abrir. E de repente ela disse, não era nada. Vocês entenderam, irmão? O medo bateu na porta. Quando você é um homem de fé, irmão, não tem nada que lhe dê medo, não. Não tem nenhum gigante que se levante na sua frente que você não queira enfrentar, não, irmão. Porque não é você que vai derrubar. É o Senhor, irmãos. Esse é o ponto-chave da ministração. Não é você.
é o Senhor. Então você só dá o passo de fé, porque Deus não age por emoção, Deus age por fé. Sabe, irmão, o centurião chegou lá diante de Jesus e disse: Jesus, o meu servo está enfermo. Jesus, eu vou lá curar ele. Não, Senhor, não precisa, apenas uma palavra sua. O meu servo será curado. E Jesus disse: seja curado. E ele foi curado imediatamente. E não é você que cura, não é você que faz o milagre, é o Senhor, você só precisa crer. Declarar, não reclamar, ser grato. Esse é o caminho, irmãos. Sabe, às vezes a gente sabe que Deus tem algo para nós e ficamos ali com aquela ansiedade toda, com aquela preocupação. Irmãos, a sua atitude é crer, é descansar, é agradecer. Senhor, obrigado, Pai, pelo meu ministério. Obrigado pelo meu chamado. Obrigado por isso que eu sei que é do Senhor, Pai. É isso, irmãos, e descansar, sem ficar apirreado, preocupado. E o Senhor, Ele vai fazer, irmãos. Você crê nisso? A mulher do fluxo de sangue, irmãos, o Senhor. Eu não posso dizer que Deus está ansioso, que Deus não fica ansioso, amém? Mas o Senhor está com expectativa em nós, irmãos, de liberar algo extraordinário. Mas Ele está esperando a minha e a sua atitude. Ele está esperando eu e você, irmãos, dar esse passo e sair da estagnação. Sair do lugar de aceitação das coisas. Nós precisamos chamar a existência. Nós precisamos fazer com que as pessoas que cheguem até nós saibam que eu e você somos uma pessoa que elas podem contar. Porque nós somos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que não reclamam, homens e mulheres que confiam no Senhor. Eu gosto do texto de Provérbios que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não na sua mente. Sabe, nós estamos falando de fé. Eu sei que a sua fé está sendo aumentada hoje, não por causa de mim, mas porque a palavra de Deus gera isso. Quando estamos expostos à palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Isso é natural. Eu sei que você está sendo esticado nisso. Mas, irmãos, você sai daqui motivado, inspirado, cheio de fé. E amanhã? E amanhã de manhã, quando você acordar? Você vai permanecer assim? Diga amém. Amém. Mas você precisa, irmãos, treinar a sua mente. Porque ela mente para você, a mente mente. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor e crer e viver pela fé e não pelo que a gente está vendo. Porque você pode acreditar, irmãos, numa casa reformada, numa casa nova, mas de repente você acorda, aí está a pingueira no quarto. Aí você levanta em fé. Obrigado, porque isso aqui eu já vejo reformado. Sabe, irmãos, em 1910, um cara escreveu um livro chamado A Ciência de Ficar Rico. Nem sei por que eu trouxe esse livro agora na ministração. Irmãos, um dos princípios de prosperidade que ele ensinou no livro, e não é um livro cristão, foi o cara acreditar que já é rico. Repare. Parece confuso, né? Mas, irmão, fé é isso. Eu não estou falando de riqueza, amém, irmãos? E que riqueza é para nós também. Eu estou falando de fé. Sabe, o cara ensinou a ter fé. A ciência de ficar rico. E muitas pessoas inspiraram suas palestras através desse livro. É sobre isso, irmãos, é você orar e crer que já chegou. É você chamar a existência e crer que já chegou, mesmo sem estar fisicamente ainda, irmãos. Vocês estão entendendo? É chamar a existência e confiar no Senhor que Ele vai fazer.
Isso tem a ver com cura, com casamento, com seu marido. Quem não tem marido ainda, quem não tem esposa ainda, chama a existência, irmãos. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, mas não faz sentido isso tudo, você conhecer a fé bíblica, a fé que transforma todas as coisas, a fé que molda a sua vida, a fé que transforma todas as áreas da sua vida, e você não se render ao Senhor, irmãos. Porque só faz sentido isso tudo se a música que cantamos fizer sentido. Porque não adianta eu ser conhecido como um homem de fé, mas eu não conheço o autor e consumador da fé. Porque, irmãos, acreditem, a fé funciona. A fé funciona, mesmo que você não seja fiel. Sabe, o centurião, ele era romano, irmãos. Ele não era um homem de Deus. Só que ele teve fé que Jesus curava e Jesus curou. Mas ele não conheceu o autor da consumação da fé dele. E é isso que eu quero motivar você, meu irmão. A se encher de fé, se motivar a fé. E se voltar para o Senhor. Sabe, os 10 leprosos, chegaram 10 leprosos diante de Jesus. Jesus curou todos eles. Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus vai transformar o seu ambiente. Deus vai mudar a sua história, irmãos. Mas você precisa se cuidar para estar nele. Você precisa cuidar do autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Você não pode, irmãos, querer as bênçãos do Senhor sem querer ser tratado, sem querer ser mudado, sem querer ser moldado e sem querer se entregar totalmente a Jesus. Você tem que chamar a existência a sua fé a ponto de dizer: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Isso tem que fazer sentido, irmãos. O que é mais precioso em você precisa ser Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo. E se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Esse é o sentido da fé. Esse é o sentido de sermos conhecidos como homem de fé. E é isso que eu desejo para você nesta noite, meu amado. Que você seja transformado por essa palavra, a ponto de ter fé, para largar tudo que você tem na sua vida por Jesus. Amém. Letícia sempre fala uma coisa que é muito interessante. Eu largaria tudo na minha vida em 3 segundos pelo Senhor. Imagina o que é mais valioso, humanamente falando, o que é mais valioso na sua vida hoje, irmãos? Seus filhos, seu trabalho, seu salário, você largaria pelo Senhor? Sabe, irmãos, nós precisamos amar mais a Deus do que os nossos filhos. Amém? Foi isso que Jesus ensinou com Abraão. Abraão, o pai da fé. Jesus não queria Isaac, irmãos. Jesus queria saber que Abraão amava mais a Deus do que Isaac. E quem é o seu Isaac? Quem é que te prende? O que te prende mais do que a Deus? O que você não largaria por amor ao Senhor? É dia de sondar o nosso coração, irmãos. Para sermos um homem de Deus, um homem de fé, uma mulher de fé. Nós precisamos ter essa vida, irmãos. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Os irmãos do louvor. Chama Natan. Irmãos, a fé que nós precisamos deve ser essa, irmãos.
Eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá em Lucas 5. Lucas 5. Pode seguir. Pode seguir nessa linha. Lucas 5, versículo 1. Eu vou pular alguns versículos porque o texto é bem longo. É do 1 ao 11, mas eu vou pulando alguns. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. 3. Entrou Jesus num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. 5. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Você crê nisso, irmãos? Você crê na abundância de Deus na sua vida? Aleluia, Jesus. 8. Quando Simão Pedro viu o que tinha acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você vai pescar gente. Aleluia. Irmãos, estamos aqui diante de um milagre extraordinário. Sabe, homens voltaram frustrados do seu trabalho, onde eles não conseguiram o seu pão. Aí Jesus chega para eles e diz: jogue do outro lado, e Deus faz um milagre extraordinário, irmãos. E foram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando e teve que chamar as pessoas. O que é que eu vejo aqui? A prosperidade de Deus na minha vida vai alcançar as pessoas que estão ao meu redor. A prosperidade que você tem acesso, irmãos, vai alcançar as pessoas. Sabe, irmãos, mas eu não quero chamar atenção nesse texto para isso. Eu quero chamar a atenção do que causou em Pedro, em Tiago e João. Eles reconheceram a grandeza de Jesus. Eles reconheceram que Jesus era Deus. E eles se ajoelharam diante de Deus. E eles não se prenderam ao milagre. Eles desejaram ao dono do milagre. Eles preferiram o dono do milagre, irmãos. Eles largaram o milagre. E o Senhor disse: a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de gente. Sabe, talvez o Senhor chame a sua atenção com um milagre, com peixes, com bonança, mas Ele quer fazer de você um homem, uma mulher de Deus, para alcançar as nações, irmãos. Sabe o que eu desejo no fundo da minha alma nesta noite? É que essa verdade leve você para os pés da cruz. Que essa verdade te conduza a Jesus, a reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. E que essa canção faça sentido na sua vida. Amém?